construiu o gráfico da função g, você acha quais são os valores negativos da função g e você obtém os simétricos positivos em relação ao eixo x. Ou seja, você rebate o gráfico, aquela parte negativa, aquela parte que está abaixo do eixo x. Beleza? Então, simples. Primeiro, você constrói o gráfico da função g, a parte interna do módulo, e depois, se tiver valores negativos, você rebate no eixo x, né, para cima, para ficar positivo. Vamos pegar um exemplo, o seguinte gráfico. Veja comigo. Um gráfico qualquer, não me importei aqui com um gráfico perfeito. Eu simplesmente peguei um gráfico qualquer, independentemente de como ele esteja. O importante é sabermos como vamos fazer o rebatimento, como vamos encontrar os valores das ordenadas negativos para podermos achar as suas simétricas. Beleza? Vem comigo, olha só. Então, essa função eu chamei de g e ela está dessa forma. Corta o eixo y lá em cima, corta o eixo x em 2 pontos e percebe que tem uma parte dela que é negativa. Uma parte está abaixo do eixo x. Essa parte que está abaixo de x são valores negativos. E aqui nós temos, continuando ela, com valores positivos. Se eu vou achar o valor do módulo de g, quem está positivo continua positivo. O que vai acontecer? A parte de baixo, que é negativa, vai ficar rebatida. Olha só que interessante, rebateu. Então tenho essa parte positiva continua e a parte que era negativa não continua mais. Esse aqui tracejado é virtual, não existe mais. Beleza, você não está enxergando. Está enxergando aqui, mas não existe, tá bom? Só existe essa parte de cima. Deixamos tracejado para você verificar como é que foi rebatido. Então, os valores de cima são os valores simétricos das ordenadas negativas em relação ao eixo OX. Beleza? Simples assim, beleza? Tudo bem, galera? Vamos pegar, então, um outro exemplo com equação para podermos descobrir como é que vai ficar o gráfico desta equação. Construir o gráfico da função f de x igual módulo de x quadrado menos 4x. Então, vou construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x quadrado menos 4x e determinar DI. O que é DI, turminha? Domínio e imagem. Está lembrado do que é domínio e imagem? Ah, grande garoto, perfeito. Olha só, domínio são os valores de x, imagem são os valores de y. Ou seja, domínio são as abscissas, é a condição de existência do problema, e imagem são as ordenadas, são os valores que vão ser projetados no eixo y. Então vamos lá para o gráfico para verificar como é que fica. X quadrado menos 4x é uma função do segundo grau, tem duas raízes. Eu vou obter as duas raízes como sendo 0 e 4. Vou marcar o gráfico dela e vai ser então o gráfico dela como sendo o quê? Uma parábola. Perfeito. Então esse aqui nós temos o gráfico da função y igual x quadrado menos 4x. Essa parte é positiva e essa parte acima do 4 também é positiva. Então abaixo de 0 é positiva e acima de 4 também os valores de y são positivos. O que acontece entre os valores de y quando x está entre 0 e 4? Os valores de y para o x entre 0 e 4 são que? Negativos. Vamos colocar então módulo no x quadrado menos 4x. Como é que fica? A parte positiva continua e a parte de baixo vai rebater. Então, como é que fica? A parte de baixo rebatida, o que era menos 4 passa a ser 4. Porque módulo de menos 4 é 4. Módulo de menos 4 é 4. Módulo de 0 é 0. Módulo de 4 é 4. Então, o gráfico era x quadrado menos 4x. Agora ficou módulo de x quadrado menos 4x. Então, ela rebateu e ficou desta forma. Simples, turminha. Faz o gráfico da função. Se tem parte positiva, continua. Se tem parte negativa, rebata. Perfeito? Vamos então para um próximo exemplo. Construir o gráfico da função f de x que é igual módulo de 2x menos 4 mais 3 e determinar quem é o domínio e quem é a imagem. Gente, esse gráfico aqui ficou como esse gráfico da parte interna do módulo. 2x menos 4 é uma função do primeiro grau, 2x menos 4,
do primeiro grau. É uma função afim, ela não passa pela origem. Eu preciso de quantos valores para obter o gráfico dela? Eu preciso de 2 valores. Então, para isso, o que eu faço? Uma tabelinha simples. Fizemos uma tabela aqui, como você está enxergando. Para x igual a 0, coloco x igual a 0, obtenho y igual a menos 4. Então, x igual a 0, y menos 4, esse ponto de cá. Olha só, embaixo na ordenada. E depois, para x igual a 2, substitui aqui, você vai achar y igual a 0. Então, você obtém quem? A raiz da função, x igual a 2. Dessa forma, você tem 2 pontos. Os pares ordenados, 0, menos 4, e o par ordenado, 2, 0. Marcamos a curva, e assim nós temos a função 2x menos 4. A pergunta era quem? Módulo de 2x menos 4. Vamos colocar módulo aqui. O que é positivo continua, e o que é negativo vai rebater. Então, vamos lá, rebatendo. Viu como é legal? Então, você vai precisar fazer o quê? Exercício. Olha só. Então, temos a parte de baixo rebateu. O que era menos 4 passou a ser 4. O que é 0 continua sendo 0. Lembrando, sempre eu estou estudando os valores da função. Se o valor da função é positivo, a resposta continuará sendo positiva. Se o valor da função é negativo, a resposta tem que ser positiva. Então, módulo de 2x menos 4 é só colocar módulo nos valores e assim eu vou rebater o gráfico para ele ficar da forma que está. Vai embora, do menos infinito vai embora para cá, e depois sobe para o mais infinito. Tudo bem, turminha? Só que a minha função não era só módulo 2x menos 4. Tinha mais 3. Eu vou ter que somar 3 no final. A função f era módulo de 2x menos 4 mais 3. Então, essa função 2x menos 4 mais 3 fica como? Módulo de 2x menos 4, nós já sabemos que é a rebatida. Deixamos aqui tracejada para você observar melhor. Agora verifica o seguinte, nós pegamos e somamos 3 a todas as imagens, ou seja, o que era 2 foi somado 3, foi para 5. O que era 0 foi somado 3, foi para 3. Então aqui está marcando 0 no eixo y, e aí somei 3, ficou no 3. Aqui nós estávamos marcando 4 no eixo y, somou 3, foi para 7. Então, primeiro eu estava com a reta, rebatemos, e agora vou somar 3. Então, vamos somar 3 a todos os pontos, e ela vai ficar dessa forma, passando no eixo y pelo ponto 7, não passa mais pelo eixo x, e ela volta embora, vai embora. Quem quer o domínio? Os reais, né? Condições de existência, domínios reais. Quem quer a imagem? A partir do número 3. Y pertence aos reais, está o quê? Y é maior ou igual a 3. Estão entendendo, pessoal? Eu estou seguindo apenas 2 regras. A primeira regra é desenhar o gráfico normal, e a segunda regra é rebater a parte negativa, caso exista. Porque se não existir parte negativa, não precisamos nos preocupar com o rebatimento. Beleza? Vamos para um próximo exercício. Construir f de x igual a módulo de x quadrado menos 4x mais 3 menos 2. E determinar o seu domínio e a sua imagem. Então, esta função que está aqui dentro do módulo é uma função do segundo grau. Tem 2 raízes, eu preciso encontrar as 2 raízes. Vamos fazer primeiro o gráfico dessa função, depois vamos colocar módulo nela, rebatendo ela, depois vamos tirar 2 de cada elemento, de cada ponto, de cada imagem desta função. Então, vamos primeiro construir o gráfico da função x quadrado menos 4x mais 3. Calculando os valores das raízes, vamos obter 2 pontos, onde as raízes estão definidas como sendo os números 1 e 3, beleza? Então, x igual a 1 e x igual a 3 são os números que nós vamos ter. E aqui nós temos o vértice, que o x dele vai ser 2 e o y vai ser menos 1. E aí nós temos ainda o ponto que vai interseccionar com o eixo y, que é o ponto 3. Esta função é a função g, que eu chamei a parte interna do módulo, que é x quadrado menos 4x mais 3. Eu vou colocar módulo aqui, o que vai acontecer? Essa parte positiva vai continuar do jeito que está, não vai mudar nada. A parte que está embaixo, a parte negativa, vai ficar rebatida.
Então vou rebater ela e acabou o problema. Então como é que fica? Módulo de g de x, onde g de x é x² menos 4x mais 3, é da seguinte forma. A parte positiva continua e o que era negativo foi rebatido, ficando dessa forma para cima. Então essa parte de baixo não existe, deixamos para vocês, para mostrarmos para vocês como é que ela era antes de ser rebatida. Agora eu vou pegar e subtrair 2. Eu vou achar a função f de x igual ao módulo de x, módulo de g de x, menos 2. Então, subtraindo menos 2, o que acontece? Os pontos vão descer. Então, a parábola ela estava mais ou menos aqui em cima, e ela vai descer passando pelo ponto aqui, ó, menos 1. Então, o vértice dela, ela passou, na verdade, a ser x igual a 2 e y igual a menos 1. Sendo as raízes, que eram 1 e 3, elas diminuíram menos 2. Então, temos raízes aqui 1 e 3, e agora eu diminuí de cada um deles 2 pontos. Então, diminuiu aqui de 1, né, de 0 para menos 2, e daqui também de 0 para menos 2. Mantendo a vertical no 1 e no 3. E o gráfico dela continua dessa forma. Aí você me pergunta, módulo é sempre positivo. E por que essa parte de baixo inteira está negativa? Eu respondo, por causa desse menos 2. Esse menos 2, então, na verdade, ele está fazendo com que todos os pontos abaixem menos 2 para que possamos resolver o problema e obtermos o gráfico desta função y, que é módulo de x² menos 4x mais 3 menos 2. É muito claro para a gente, pessoal, que essas questões todas que nós fizemos são simples. Qualquer outro problema que envolva cosseno, ou seno, ou tangente, ou logaritmo, ou exponencial, colocou o módulo, o que você faz? Simples também. Você acha o que está dentro, você obtém o que está dentro, e depois você faz o quê? Você faz o rebatimento caso houver valores negativos. E aí, turminha, adivinha quais são as dicas de hoje? São simples. Você viu com a gente módulo, então é importante que você sempre saiba. Primeiro, verifique a parte interna. Se é positiva, vai manter a mesma resposta. E se for negativa, o que você faz? Muito simples. Multiplica por menos, para que ela fique positiva. Outra coisa, ninguém aprende somente lendo, ainda mais matemática. Então, faça muitos exercícios para você ficar craquérrimo nesta matéria. Bons estudos e até a próxima aula. Até logo! Na aula de hoje vimos a função modular e o conceito de módulo. É sempre mais x se o x for maior ou igual a 0, ou menos x se o x for menor ou igual a 0. E módulo é sempre a distância, então sempre vai ficar uma resposta positiva. Analisamos uma regra prática. O importante na regra prática é você obter o gráfico da função interna e depois rebater os valores negativos, caso existam. Bons estudos e até a próxima aula! Olá, professores, beleza? O importante dessa aula é você trabalhar bem a ideia de módulo. Muitos alunos se perdem quando eles vê menos x e falam, caramba, esse menos tem que dar negativo, e vê depois a resposta positiva. Então trabalha bem essas ideias para que sempre ele observe que independentemente de ser x ou menos x, a resposta é sempre positiva. Bom trabalho e que vocês tenham maravilhosos resultados.